Então vamos lá. Se eu fosse para calcular o retorno dessa série aqui, imagina, por exemplo, que esse retorno aqui está relacionado ao imóvel. O quanto é o preço de um imóvel ao final da data N. Esse N pode ser um ano, um mês, enfim. Vamos imaginar que seja um ano. Então você comprou um imóvel por 100, depois de um ano ele passou a valer 101. Ah, professor, 100 é muito barato. Beleza, considera em milhões aí, considera em mil, 100 mil, 100 milhões, enfim. Ficar trabalhando com mixaria é complicado, né? Mas enfim, eu coloquei aqui só para realmente evidenciar e deixar bem extrapolado algumas evidências. Mas o fato é, né, depois de um ano ele é 101, depois de 2 anos 104 e assim vai. Chega um ano que até baixou de valor, foi para 99. De repente teve aqui, ó, da data 4 para 5, Minha Casa Minha Vida, 2009. Os imóveis dispararam. O governo querendo ajudar todo mundo, mas no final das contas acaba complicando, porque faz aumentar o valor dos imóveis, né? É incrível, né? Como o governo só atrapalha. Aí no outro ano, bombou mais ainda, o imóvel tá 221. Aí de repente, tira Minha Casa Minha Vida, muita gente endividada, os imóveis caem lá para 111. É óbvio que isso aqui é difícil, né? Mas a caída é muito aqui, mas enfim. E depois vai caindo até chegar aqui 89. Se a gente fosse pensar em calcular o retorno periódico dessa série aqui, né, desse fluxo aqui de preços, imagina que a gente tem nessa série aqui preços, viu? Quase sempre é assim, né? Quais tipos de informações que nós temos aqui dos ativos financeiros que são aqueles que a gente vai mais utilizar? Preços. Só que eu não avalio preços. Quase nunca trabalho com preços. Em termos estatísticos, só em modelos mais avançados, modelos de longo prazo. Aí quem for estudar mais um pouco, foi avançar mais, modelos de cointegração que a gente fala, né? Então na parte econométrica, aí a gente trabalha com preço, mas quase sempre para fins de curto prazo, para fins de avaliação de desempenho, para fins de comparação, a gente trabalha com os retornos. E como que eu calculo o retorno? Ah, professor, aí é fácil, né? Isso aí eu sei. É claro que eu sei. O retorno nada mais é do que a variação, né, dos preços. Não, o retorno em determinado tempo t nada mais é do que o preço no tempo t menos o preço no tempo t menos um, certo? Dividido por o preço no tempo t menos um. Variação. Aí eu transformo isso aqui em porcentagem também, né? Muitas vezes. A variação, aí põe 100, sai, transforma em porcentagem. Às vezes vocês vão ver aqui que eu vou. Quase que está subentendido, eu acabo até esquecendo isso aqui, né? Tá, eu até esqueço de multiplicar o 100, mas enfim. A gente sabe que está falando em porcentagem. Ok? Essa é a razão. Então, isso aqui eu sei. Comprei o preço por. Eu comprei a ação por 100, vendi por 101, ganhei 1%. Beleza. Então, se eu for calcular o preço para cada período, é isso que eu vou fazer. É igual ao preço no período. É o contrário, né, gente? O preço no período anterior, beleza? Menos. Aliás, o preço não tá certo. O preço no período atual, menos o preço no período anterior, certo? Tudo isso dividido pelo anterior. Isso aqui é o retorno que nós chamamos de retorno discreto. É o retorno discreto, beleza? Preço no período anterior. Então não tem muito o que inventar aqui. Mas calma aí, vocês estão achando que tá fácil assim, mas calma aí, gente. Prometo dificultar para vocês, viu? Nossa, é fácil demais, professor. Nossa, Deus. Não tem nem graça. Ó, beleza. Então aqui, como eu não sou bobo nem nada, né? Não é à toa que estou usando Excel. Por isso que eu acho que a aula vai render. Em sala de aula a gente fica calculando um por um no HP. Aqui não, aqui a gente vai pegar e puxar. Então eu sei que simplesmente agora quando eu puxo aqui, eu tenho cálculo para todos. Certo? E aí eu tenho a série desses retornos. Então quando eu tenho aqui, ó, no período 4, significa que sair de 102 para 99 é perder, em termos relativos, é perder 2,94%. A porcento ao quê? Sempre, certo? Sempre ao período. Ao período. Então, se eu estou falando em anos, certo? Vai ser ao ano. Estou falando em semana, vai ser o quê? A semana.
Então considera aí que é o retorno ao período qualquer. Beleza. Então agora eu quero saber, né? Tô no tempo 11, eu tô no tempo 11 e quero saber de repente, quero ter uma estimativa de quanto que eu posso ganhar com a aposta desse investimento aí. Aí eu vou pegar e usar a medida mais rudimentar que eu tenho em mãos aqui, que eu sei fazer, porque até então eu não fiz o curso total, né, do Pablo, de gestão avançada de ativos. Vou usar simplesmente a média. Vou pegar, ah, vamos pegar o histórico aqui que eu tenho da aposta desse investimento e vamos calcular de repente a média. Vamos ficar a média. A média desses retornos. A média desses retornos vai ser um chute talvez mais assertivo que eu posso ter, né, dado que eu não tenho mais nenhuma outras informações, então a hipótese aqui é que eu tenho a série de preços dos ativos. Certo? A única informação que eu tenho é a informação incondicional. Eu tenho a série de preços que, por questões, por dedução matemática, eu calculo o retorno. Né? Podem perceber que no retorno eu acabo perdendo o tempo zero, né? Eu sempre é assim, se eu tenho uma série histórica, eu tenho uma série temporal, e você vai diferenciar essa série, que a gente fala diferenciar é pegar a primeira diferença, é você pegar a variação dessa série no período. Você acaba perdendo um período, sempre é assim, então a gente perde um período, a partir da primeira diferença, a gente calcula os retornos. E essa série de retornos aí me dá uma média, quando eu olho para trás, olho os últimos 10 períodos, dá uma média aí, deixa eu transformar em porcentagem também, né? Me dá uma média de 2,90% ao período, se for aí, no caso, ao ano. Se for aí, no caso que a gente está falando ao ano, é ao ano. Então é isso aí, chego na data 11 e falo assim, cara, se for para investir nesse investimento aqui, imóvel, vamos supor, pode ser um imóvel, pode ser qualquer ativo, não precisa ser mercado financeiro, não precisa ser mercado de capitais. Mas se for para investir nesse ativo aí, eu acho que você pode esperar ganhar aí 2,9% ao ano, já que a gente está falando ao ano. 2,9% ao ano. É uma boa estimativa? Não é as melhores, mas é que você tem em mãos. Talvez é a mais fácil que todo mundo calcula quando, né? A primeira coisa que vem em mente aí é calcular a média, dado diversas restrições da média. Aí você tem outras medidas de tendência central, você não tem só a média, você tem a mediana, você tem a moda, enfim. Você tem diversas outras medidas, mas quase sempre a gente usa muito a média, compara a média com outras médias de outras amostras, muito por questões teóricas, né, porque a média, a média e o desvio padrão, né, esses dois parâmetros, são fáceis você conseguir achar a distribuição de probabilidade dos dados quando você tem esses dois parâmetros, tá? Como eu adiantei lá na nossa revisão estatística. Então, por questões muitas vezes de teoria e que já veio aí há 100, 120 anos desenvolvendo a ciência por trás disso. Beleza. Mas aí eu pego e falo para vocês, né? A grande questão, o exercício está pronto, tá aí, calcula o retorno discreto. Mas aí agora vamos tirar algumas conclusões. Cara, quando eu olho para essa série de preços aqui, né? O que vocês estão vendo aqui, hein? O que está acontecendo? Eu estou falando o seguinte, eu espero ganhar, eu não tenho outra estimativa, só tem a série de retornos, só tem, né, a série de preços que eu transformei em retornos. Não tem outra informação, só tem essa informação. Então, olhando para o passado, olhando para as informações que eu tenho no passado, meu pouco conhecimento que eu ainda tenho, calculei a média e a partir dessa inferência eu posso falar o seguinte, olha, usando isso como medida de retorno esperado, usando isso como medida de expectativa, certo? Não é à toa que está aqui, ó, E de R. E de R em matemática, E de X significa valor esperado, esperança de X. Para quem lembra aí um pouquinho das suas aulas aí de estatística. Então eu tenho que, espero ganhar aí 2,9% ao período. Aí eu pergunto para vocês, quando vocês olham para o preço aqui. Aí a gente terminou o exercício, mas a partir desse exercício comparado com o segundo, eu vou tirar algumas conclusões. Eu olho aí para essa série de preços. O que aconteceu efetivamente do tempo zero para o tempo 10, gente? Teve medo que foi positivo e teve medo que foi negativo. Sei, Fabiana. E aí, Leandro? É Fabiano, né? Abriu os dois Ah, olhos.
Tá certo. E aí, o que vocês acham? Então, teve alguns meses que eu vou pegar no papo, alguns meses se tornaria atrativo, né? Se fosse comparar com esse outro, e outros meses não. Só que quando. Olha lá, ó, então eu vou dar uma dica pra vocês aí. Compara o tempo zero com o tempo 10. O que aconteceu efetivamente? Redução do valor. Quando eu comparo o tempo 10 zero com o tempo 10, na verdade, eu saí de um capital, né? Eu saí de uma posição em que eu tinha 100 mil reais e passei de uma posição que eu tinha 89 mil reais. Aí quando eu olho o que realmente aconteceu do começo do período para o final, eu tô perdendo 11%. Se a gente dividir 11% por 10, continha de padeiro, né? Continha de padeiro, a gente sabe que em finanças não é assim. Tem que considerar o valor do dinheiro no tempo. O juro é composto, não é simples. Não é só dividir, certo? Não é taxa nominal. A gente quer saber a taxa efetiva, equivalente. Então, se eu fosse fazer essa continha de padeiro, eu ia falar o seguinte, ó. Comecei em 100, passei a 89, 11% de perda aí, 11 dividido por 10. Aí, cara, eu perdi foi 1,1% ao mês. Aí. Que coisa esquisita é essa? Como assim? Cara, eu perdi 1,1% ao mês. E quando eu calculo a média dos retornos, tá falando que a minha expectativa é de ganhar 2,9% ao mês? Tem alguma coisa errada aí, velho. E aí, o que tá errado? Tá errado no fato de eu utilizar a média como parâmetro de valor esperado? Ou tá no fato que eu não estou sabendo calcular de forma correta os retornos? Porque os únicos cálculos que eu fiz aqui foram isso. Fiz dois cálculos. O cálculo do retorno, o preço é dado. O preço é dado. O que eu fiz aqui foi o cálculo do retorno, período a período, e depois tirei uma média disso. Certo? Depois tirei uma média. Foram os dois cálculos que eu fiz. Mais nada. Então, enfim. Então ficam com isso em mente aqui. Olha só o que está acontecendo. Eu calculei a média dos retornos. E essa média aqui, ela parece que não está. Ela parece não ser lógica dentro de um cálculo de expectativas. Certo? Parece não ser lógica. Ele está me falando que eu espero ganhar 2,9% no próximo período. Vamos supor que eu estou usando isso aqui como um valor para, né, tomar alguma decisão no período 11, por exemplo. E parece que não é isso que está acontecendo. Estou perdendo 11% ao longo aí de 10 anos, dividindo isso por 10 dá 1,1. Beleza? Então, em termos de cálculo, a gente não calculou nada errado aqui, não. Agora, a questão é, esses cálculos, eles são os melhores para a gente tomar a decisão? Vamos continuar. Vamos continuar aqui. E aí a gente já tem o exercício 2. Que no exercício 2, eu peço para vocês calcularem agora uma outra forma de retorno. Essa outra forma de retorno, depois eu vou mandar o vídeo para vocês aí provando como que a gente sai do cálculo do retorno discreto para o log retorno, certo? Ela leva em consideração a capitalização contínua dos dados. É como se a gente estivesse aplicando uma taxa de juros composta aos dados e não uma taxa de juros simples. E para eu chegar nesse cálculo, que aqui eu chamo de. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Né? E aqui eu chamo de RT, só que maiúsculo. Lá era RT minúsculo. Aqui é o RT maiúsculo. Ele nada mais é do que você aplicar o log, qualquer log, mas aqui eu vou usar o log logaritmo natural, que nada mais é o preço da ação no tempo t dividido pelo preço da ação no t menos 1. Isso aqui nós chamamos de log retornos. São os log retornos. É isso que é usado no mercado de capitais. É isso que é usado para a gente calcular retornos de ativos. São os log retornos e não simplesmente os retornos discretos. É o valor do preço da ação no tempo t dividido pelo t menos 1. E aí eu vou pegar e vou achar um logaritmo disso. Se a gente for calcular os logs retornos, vou provar para vocês o porquê disso depois, certo? Em sala de aula eu acabo provando para o pessoal, mas aí eles pegam, pelo amor de Deus, para aí, só me mostra aí como que calcula, que eu não quero saber de onde que vem.
Mas como a gente está aqui, né, mais solto, eu vou gravar, ver quem quiser, enfim. Né? Fique à vontade aí, quem for mais curioso para saber o que está acontecendo quando eu migro desse cálculo daqui, né, são os retornos discretos, para esse aqui que são os logos retornos. Então, como que eu calculo isso aqui no Excel? Beleza, Excel é um cálculo fácil. Ó. LN, tem a função LN aqui no Excel. Né? LN, parênteses, o preço na data T, certo? Dividido pelo preço na T menos 1. Então, anterior. Da mesma forma, é claro, vou perder um período. E vamos agora colocar isso aqui em termos de porcentagem e vamos colocar aqui uma casa a mais. Ó, professor, o que está acontecendo aqui? Não tem diferença nenhuma. Ah, realmente, aqui, ó. 1% e 1%. A questão é o seguinte, gente. Há variações pequenas, viu, de retorno, tá? Variações pequenas de retorno, né? Vamos dizer aí aproximadamente, sei lá, né, 10%, até 10%. A variação do retorno para o cálculo do log retorno é muito parecida, viu, gente? Muito parecida. Então, os valores aqui, quando as variações são pequenas, consigo trabalhar nesse Excel aqui. Quando as variações são pequenas, certo? Para variações pequenas, esses valores serão parecidos. Tanto o log retorno como o retorno discreto vão indicar a mesma coisa. É diferente porque eu só estou considerando duas casas, certo? Se eu considerar mais casas aqui, dá uma diferencinha pequena. Então isso vai ficar mais evidente quando eu vou ter variações maiores, como vocês vão ver agora na sequência. Ó. Puxei aqui, vamos pegar essa variação aqui, ó. Essa variação aqui, 7. Certo? Então apliquei o log retorno, variação 7. Aqui, o log retorno está falando que eu perdi menos 68,86. Certo? E aqui, cadê? A diferença já está bem substancial. Então percebam aí a diferença. Se eu calcular o retorno discreto, a perda inferida aqui é menos 49,77. Ok? E se eu aplicar o log retorno, no mesmo 7, é 68,89. Diferença substancial. Agora, para pequenas variações, como vocês podem perceber aqui, ó, no 2, log retorno 2,97. Desculpa, retorno discreto 2,97, tá aqui. Log retorno 2,93. Claro, né, gente? Só lembrando que a série aqui é a mesma, né? A série é a mesma, 2,93. E aí pode perceber quando as variações são pequenas, geralmente é assim, até variação aí de 10% mais ou menos, os valores são bem parecidos. Mas passou de 10, as coisas vão ficando mais largas, as diferenças vão ficando mais largas. O que acontece? Acontece, gente, que quando você aplica log em alguma coisa, é que você vai meio que comprimir os dados ali numa escala menor. Acaba que acontece isso, porque é uma transformação monotônica. E aí, tanto que é uma transformação monotônica que olha aqui, ó. Porque quando a gente calcula o retorno, quando a gente fala que o que é a transformação monotônica? A transformação monotônica é o seguinte: quando a gente sai de 100 para 120, a gente sabe que variou 20%. Beleza? Agora, de 120 para 100, não é os mesmos 20%. Porque 20% de 120 é 24. 120 menos 24, 96. Ok? Na escala discreta, na escala real, sem aplicação de log, na escala natural, a variação ela é diferente se você está subindo ou se está descendo. Agora, na escala logaritmo é a mesma coisa, né? Igual aqui, por exemplo, ó. Olha aqui, no 9, 97 para 89 para 87, a variação menos 25%. 25%. Menos 2,25%. Agora, de 87 para 89 é 2,3%. Agora, na escala logarítmica, tanto faz, para cima ou para baixo, menos 2,27. Certo? Então, a escala logarítmica é uma variação monotônica. Para cima ou para baixo, a variação é a mesma.
E o que é mais interessante, como vocês vão ver agora, quando eu calculo a média dos logs retornos, O resultado está bem parecido com a conta de padaria. pois é, quando eu calculo a média dos logs retornos, olha só, agora que parece que faz mais sentido, né? Agora parece que faz mais sentido. Vamos supor que isso aqui é uma taxa de juros, né? Vamos supor que isso aqui é uma taxa de juros. Agora não vamos fazer a conta de padaria, não. Vamos fazer a conta correta. Vamos supor que isso aqui é uma taxa de juros. Então, se eu pegar aqui FV, valor futuro, né? Ou, eu achando que eu tô na HP. Que é FV? Meu Excel aqui é em português, caramba. VF. VF, vou pegar essa taxa aqui, certo? Número de períodos, 10. É 10 períodos? É 10, porque eu calculei os retornos só em 10 períodos, né? O zero eu perdi, certo? Eu perdi, então eu vou ter só 10 períodos. Então 10, ponto e vírgula. Cadê? O que vem depois? PGTO não vem, né? Beleza. O valor presente é 100. Vou puxar o 100 aí, mas poderia colocar 100, né, gente? Assim, não faz. Olha só. Então eu saí de um valor de 100 e caí, né? Porque no caso aqui a gente sabe que o Excel, as funções financeiras, a gente tem que considerar o regime de caixa. Se o P aqui entrou, o PV entrou positivo, o FV vai sair negativo. Mas aí não precisa olhar para isso, não. Então parece que faz mais sentido agora, né, gente? Parece que faz mais sentido. Se eu calcular a média, se eu aplicar essa média de menos 7%, 7%, 1,17%, o que eu vou ter? Alguém está apresentando aí, eu vou ter que bloquear quem tá, o pessoal aí, gente. O que está acontecendo? Vou ter que configurar aqui, ó. Ninguém pode apresentar, só o Pablo. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um lugar que eu mexo com isso. Opções da reunião. Aqui. Vamos lá. Quem pode apresentar? Somente eu. Pronto. Eu sei. Aconteceu isso comigo com você já, então. Só eu posso apresentar. Beleza. A não ser que você queira dar aula também, importância não. Tá bom que eu descanso aqui, ó. Tá bom, então. Beleza. Então, olha só, gente. Agora parece que faz mais sentido, né? Parece que faz mais sentido, não é, professor? Então quer dizer que eu tava fazendo a vida toda errado? Tava. Em vez de você calcular o retorno discreto aí, principalmente quando a gente está avaliando variações maiores, o correto é você usar o log retorno. Esse aqui que é o correto, ó. No mercado financeiro é isso que a gente utiliza. Cálculo do preço da ação. Simplesmente LN de PT dividido por PT menos 1. É isso que a gente faz. É isso que a gente faz, calcular os retornos. Quando a gente está falando em termos diários, né, como, por exemplo, a gente tem informações de frequências até menores, de 15 em 15 minutos, essas diferenças são muito superficiais, muito pequenas. Mas quando você pensa num período maior, que a frequência é menor, ou seja, de ano em ano, essa diferença pode ser substancial, certo? Pode ser substancial. Então, o correto é a gente utilizar log retornos. E aqui, né, nesse exemplo simples, estilizado e feito com esse intuito, é óbvio, né? Feito com esse intuito, por isso que muitas vezes esses primeiros exemplos eu gosto de trazer dados simulados apenas, porque muitas vezes os dados reais eles não vão mostrar muito essa diferença, essa drástica diferença que possa existir. A gente conseguiu ver que realmente tem uma diferença. Parece que o log retorno está me dizendo algo mais real. Beleza, pessoas? Então é isso que eu tenho para falar para vocês em relação a esses dois exercícios. Quando a gente vai falar, quando a gente está falando em retorno aqui, eu estou falando em log retorno. Então já vai estar subentendido que eu estou calculando o RTzão, né? E não o RTzinho. Não é o RTzinho, é o RTzão. Aqui é isso que a gente vai utilizar. Sempre log retornos. Calcula o retorno. Tem que calcular o retorno. Já está implícito que eu vou usar LN dividido por PT
LN de PT dividido por PT menos um. Tá implícito já. Certo? Combinados? E depois eu vou mostrar para vocês aí a lógica por trás disso. Assim, a intuição por trás eu mostrei. Depois eu mostro, gravar um vídeo para vocês aí da matemática por trás disso. Matemática bem simples, viu? Não precisa ficar desesperado, não. É uma coisa bem simples aí que vocês vão entender tranquilamente. Então vamos lá. Exercício 3. Vamos lá para o exercício 3. E se eu tiver um fluxo de rendimentos no meio do caminho? Vamos supor que esse mesmo fluxo daqui, certo? O mesmo fluxo que eu estou considerando aqui, vamos supor que eu tenho um aluguel, né? Então eu tenho um imóvel que valia 100, depois de um ano ele vale 101, mas ao longo de 12 meses eu ganhei 11 mil de aluguel. Aluguei aí o imóvel por R$ 900, certo? Por R$ 1.000, só que eu tive que pagar 10% de taxa de administração da administradora. Então, aí ganhei R$ 11.000 líquido. E aí, quando é assim, eu considero assim mesmo os logo retorno? Dificulta a minha vida se eu tiver um fluxo de rendimento no meio do período com esse ativo? Não, basta somar. No final das contas, é óbvio que a gente faz algumas hipóteses, né? Que esse fluxo ele acontece no final do período um. Muitas vezes não é assim, a gente sabe disso. Se a gente for pensar em termos de aluguel a gente vai recebendo mês a mês, certo? Mas, para todos os fins, a gente considera no final do período. É assim que a gente faz em matemática financeira. Sempre a gente recebe, assim, tem as hipóteses que você recebe no começo do período, a série de pagamentos é no começo do período, tem como se ajustar, mas quase sempre a gente considera que os fluxos de recebimento, de pagamentos, ela acontece no final do período. Então seria uma redução metodológica que tem muita implicação prática? Não. Eu falo por experiência própria. Eu já fiz várias simulações aqui que se você considera ou no começo do período, ou no final, ou em vez de você dividir em ano, em ano, em ano, você vai dividir em mês, 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 acaba que no final das contas o valor lá no final não dá tanta diferença. Então, essa redução didática de considerar os fluxos de recebimentos, de pagamentos, fala recebimento e pagamento que depende da ótica, né? Você está avaliando investimentos, está avaliando financiamento, depende da ótica, não tem tanta implicação prática. Então, por isso que ninguém sequer nunca questiona isso aqui, certo? Tá? Então, assim, é no final do período. Então, vamos supor que esse aluguel aqui acontece tudo de uma vez lá no final do ano. Não é o correto, mas na média a diferença não é tanto assim. Beleza? Então vamos lá. O que eu posso fazer? Ora, posso fazer que no final das contas, se é no final do período, na verdade eu saí de 100 para 112, né? Então o imóvel valorizou 1.000 e ainda eu ganhei 11.000. Então quer dizer que saí de 100 para 112. Então é como se eu estivesse somando aqui. Eu simplesmente posso, se eu fosse calcular o retorno discreto, por exemplo, né? O retorno discreto é deixa eu colocar de vermelho, o RTzinho meu, é igual ao que? O preço na data T, né? Menos o preço na data T menos um dividido por PT menos um. Beleza, mas posso somar o fluxo de caixa. Somar o fluxo de caixa na data T. E aqui eu estou falando de forma genérica, né? O fluxo de caixa é aquilo que você recebeu com o investimento, fluxo de rendimentos. Se a gente está falando em ação, por exemplo, a gente está falando de dividendos, certo? Então aqui eu estou falando, como eu não falei qual ativo que é, vamos supor que é um imóvel, então qual que é esse dividendo aqui? Coloquei entre aspas, né? Qual que é esse fluxo de recebimento seu aqui? Eu simplesmente somo, né? E no caso do logo retorno, mesma coisa. Então, no caso do meu RTzão, certo? Mesma coisa. Eu simplesmente vou pegar aqui o LN, né? O LN, aí no meu PT ele vai ser diferente, né? Vai ser PT mais o fluxo de caixa, tá? Cadê? Gente, Deus. Vou pegar aqui. Vai ser o meu PT mais o fluxo de caixa. Aí
O Excel não permite usar a tela da minha mesa digitalizadora, todas as vezes tem que ir lá em cima. Meu Deus do céu. Fluxo de caixa, na data T, tudo isso a gente... vamos supor que está dividindo tudo, viu, gente? PT menos 1. Então, essas formas todas estão lá nos meus slides, viu, gente? Então, eu não passei os slides para vocês ainda não. Ah, não, essa parte não, né? Passei dos anteriores. Eu não deixei os slides para vocês, não, na pasta, agora que eu tô lembrando. Eu tenho que deixar. Nesse intervalo aqui que a gente... Quando a gente tiver o intervalo aqui do café aqui, eu vou lá e deixo. Beleza? Eu acabei esquecendo de deixar. Aliás, eu posso deixar agora, porque só um pouquinho, gente, que aí vocês já pegam aí se vocês quiserem. Peraí. Deixa eu abrir aqui o Teams. Os slides eu não deixei. Cadê? Cadê eles aqui? Achei. Achei aqui. É porque eu pensei em, de repente, mudar eles, mas acabei ajustando depois e esqueci de enviar. Aqui no arquivo, material de aula. Então, tem os slides aí também em PDF. Acabei de postar. Então, se de repente o pessoal está preocupado em anotar tudo isso aí, pode ficar tranquilo que nos slides aí eu tenho todas essas formas. Não precisa preocupar não, só abrir os slides que tá aí. Então, beleza. Então, vamos continuar aqui. Acabei esquecendo, sempre falta alguma coisa, né? Ok, então vamos lá. Então, vamos aplicar a fórmula aqui, LN. Então, aí agora eu vou somar, né? Eu vou somar o valor do preço mais o fluxo de caixa. Aqui. Vou somar isso aqui e vou dividir por PT menos 1. Beleza. Eu transformo isso aqui em porcentagem. Em porcentagem, dá duas casas aí. Então, esse é o valor que eu tenho. É óbvio que também, né, gente? Eu estou calculando a série de fluxos aqui, porque eu estou no Excel, né? Eu quero ver qual que foi a evolução, a série temporal desses retornos, certo? Mas eu poderia simplesmente também fazer um cálculo direto. Eu poderia fazer o cálculo direto. Poderia simplesmente usar só o último período, o primeiro e último período. No caso do log retorno, eu poderia usar o primeiro e último período. Então, olha só. Aqui, ó. Aqui fica mais estilizado. Aqui a média não foi menos 1,17. Eu usei a série total. Mas eu não precisava. Se eu quisesse usar só isso aqui, ó. Olha só. LN do 89 dividido por o primeiro período, 100. Olha só. Tá justamente aqui a multiplicação dos dois, certo? Aí eu pego e vou achar a média, né? 11,7. No cálculo dos rolos e retornos, não necessariamente eu preciso de toda a série para achar a média dos retornos. Eu preciso só ter o primeiro período e o último período. E saber qual que é o intervalo de períodos entre os dois. Pronto. Essa aqui? Não, de cima do RCzão lá, do 1%. Aqui? Vamos lá. Deu aqui, deixa eu pegar aqui. É o... Tá embaçado. Tá. Vamos lá. Aqui eu pego simplesmente... É a Fabiana que perguntou, né? Fabiana, aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. LN de 101 dividido por 100. Certo? 101 dividido por 100. Depois eu tenho que aprender. Será que tem jeito de deixar essa parte de cima aqui maior? Nunca vi, né? No Excel nunca vi. Eu consigo dar um zoom e aumenta tudo aqui de baixo, né? Mas essa parte de cima seria interessante, né? Para destacar, ficar bem destacada a forma todas as vezes. Se alguém souber aí, pode me falar, gente, que no Excel que não sei, não. Como que eu poderia fazer isso, não? Beleza. Então, sim, calcular... se eu tiver alguma coisa a mais, um fluxo de rendimento, dividendos, né? Como muitas vezes a gente tem, os dividendos, basta somá-los.
Agora, o que que acontece, gente? Aí a gente já vai aprendendo coisas adicionais que não tá nem lá na apostila nem nada, não. Tem coisas, muitas coisas que eu vou comentar aqui que não tem como ficar anotando tudo lá, não. E a gente acaba. E vem da prática também, você não acaba não vendo isso em livros nem nada, não, certo? O que que acontece? No mercado de capitais, muitas vezes, né, a gente vai calcular o retorno de ações. A gente calcula os retornos de ações que a gente fala ex-dividendos, sem incluir os dividendos. Por que disso? Qual que é a lógica de você não incluir os dividendos para cálculo dos retornos? Ora, é porque eu estou usando essas informações aqui de preços das ações como, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto, a gente tem que calcular, terminar aqui, né? Mas vou terminar agora mesmo. Pelo menos por enquanto, como a única informação que eu tenho para avaliar a performance da empresa em termos de retorno. Por enquanto, o retorno também, certo? Em termos de retorno. É o que eu tenho. O que que acontece? A dedução é o seguinte, a dedução é que dentro dessas variações de preços, né, o preço do fato, o preço sair da ação de 100 para 120, para sair de 120, de 100 para 120, aconteceu algumas coisas aí que impactaram, né, impactaram os preços das ações, de uma forma ou de outra. Seja coisas, aí eu estou falando coisas, mas depois a gente vai definir termos técnicos para isso. Sejam coisas que afetam diretamente a empresa, sejam coisas que afetam o mercado como um todo. Então, alguma coisa aconteceu para sair de 100 para 120. Então, a hipótese é o seguinte, a hipótese é que todas as informações necessárias e relevantes, de uma forma ou de outra, já está embutida no preço. Em maior ou menor grau. De forma perfeita ou imperfeita. Tempestivamente ou intempestivamente. O que eu falo tempestivamente ou intempestivamente? Sai uma notícia e de repente tem um lapso temporal até o preço se ajustar a essa nova notícia. Ou sai a notícia e imediatamente os preços ajustam já a essa nova notícia. Certo? Então, de uma forma ou de outra, qual que é a hipótese aqui? Que qualquer informação necessária e relevante que eu tenho que saber da empresa e do seu mercado que está em volta ali, está embutido no preço. E eu estou considerando que essas informações são suficientes para eu avaliar aqui, calcular os retornos e tomar uma decisão. Certo? E o que acontece? Quando eu falo em dividendos, quando eu incluo dividendos nessa conta, cada empresa tem uma política diferente de dividendos. Você tem a IBM lá que durante 48 anos sempre manteve a mesma política de dividendos. Sempre. Sempre pagava o mesmo valor. Não deixava de pagar e nunca deixou de pagar 48 anos. Do nada, num belo dia, resolve mudar e não paga dividendos. Os investidores ficaram loucos e saíram vendendo todas as ações da empresa. Ué, por quê? Tinha um padrão, tinha uma política pré-definida, né, e de repente muda do nada. Então, cada empresa tem a sua política. Então, essa política de dividendos ela pode ser afetada muito pelas fontes de financiamento da empresa e que vem de outras questões que não são necessariamente relacionadas com fontes de investimentos. Então, muitas vezes, quando a gente vai calcular os retornos no mercado financeiro, a gente calcula ex-dividendos. O que eu estou falando? Sem esse fluxo aqui, ó. Eu quero saber só o que foi em termos de variação de ganho de capital. Eu não incluo na conta para calcular a variação do retorno, a variação desses fluxos de ganho de capital, certo? Os dividendos. Não incluo. Então, fica essa primeira dica. Então, todas as vezes você vai calcular lá, pegar o valor dos retornos da ação. Tem como você calcular o preço das ações, né? Tem como você calcular com dividendos inclusos ou ex-dividendos. Agora, o fato também é a mesma coisa, né? Acaba que no final, teoricamente, não deveria afetar tanto. Por quê? Porque é o seguinte, você tem uma ação, né? Comprou uma ação por 100 e solta a nota que daqui a 3 meses você vai ganhar 10 de dividendos. É claro que a pessoa que vai vender essa ação não vai vender, vamos supor que no mercado, né? No mercado você comprou por 100, no outro dia soltou a nota que vai sair, que daqui 3 meses a empresa vai pagar 10 de dividendos,
É óbvio que no outro dia você vai vender por quanto? 110, ela já vale 110, já vai pagar 10 de dividendos. Então acaba que de uma forma ou de outra, isso já também está precificado no preço das ações. Então, agora, se você não quiser passar o direito de receber os dividendos e eu vou ficar com os dividendos, te vendo por 100. Então, assim, acaba que no final das contas, nós calculamos os retornos sem esses fluxos aqui. Beleza? Então, essa fica a colocação. E eu acabei fazendo aqui de uma forma automática, mas para calcular a média desses retornos que eu incluo, inclusive os subdividendos, é a mesma coisa, né, gente? Você calculou aqui a partir dessa forma, né? Então, se tem algum fluxo de rendimentos, nos casos aqui de dividendos, o que nós vamos fazer? Oi, Professor, fala, Rafael. Ô, Rogério. você falou sobre essa questão de não incluir os dividendos no caso das ações, mas isso é uma lógica que a gente, na prática, segue para outros tipos de investimento também, ou está mais relacionado ao mercado financeiro por conta da precificação do mercado? Quando eu falo. Para se tomar decisão, Rogério, é claro que você tem que levar em consideração que você vai ganhar, certo? A não decisão de comprar, de vender, beleza, mas eu estou falando para. A gente faz isso principalmente porque a partir dessa série de fluxos aqui é que a gente calcula também o risco, a gente calcula o desvio padrão, a dispersão ao redor da média, beleza? Como esse fluxo de recebimento, especificamente no mercado de ações, dividendos, por exemplo, pode ser uma política da empresa, que ela pode alterar a qualquer momento e não ter nada relacionado com o mercado. Por exemplo, a IBM tinha uma política fixa de dividendos. Durante 48 anos foi a mesma coisa que todo mundo esperava que ia acontecer. Certo? Agora, tem empresas que simplesmente deixa Deus dará, né? Paga quando quiser, quando acha que deve ter, enfim. Você muitas vezes nem espera receber dividendos daquela empresa. Você está comprando ali mais por questão de ganho de capital mesmo. Tá jogando aí se vai ser maior ou menor o preço quando você comprou. Enfim. Então, assim, no mercado de ações, o que acontece? Acontece que a volatilidade desses dividendos, né, desses fluxos, não está relacionado muito com a parte do mercado como um todo, mas como coisas específicas da empresa. Agora, assim, você acaba incluindo na hora que você tomar a decisão, né? O valor, eu tenho que receber 11 mil de dividendos dessa ação daqui a um ano. É óbvio que você tem que levar isso em consideração, mas para calcular os retornos, tá? Porque a partir do cálculo desses retornos, você tem que calcular também o risco. Aí você falou o seguinte, no mercado, em outro contexto também, não só no mercado de capitais, no mercado, por exemplo, aqui a gente está falando de imóvel. Cara, vamos pensar. Você, se você está pensando no investimento mais de longo prazo, em que você vai manter esse ativo aí durante 15 anos, e você também, 15 anos, 20 anos, um imóvel, por exemplo, e é óbvio que esse imóvel não vai ficar parado, vai ficar alugado, independente da gente vai ter em tempos, né, vai ficar desalugado, vai ficar não alocado, você deveria incluir. Você deveria avaliar a volatilidade desse ativo com todos os fluxos de rendimentos que você tem sobre esse investimento, né? Seja o ganho de capital, seja aluguel, certo? Agora, no mercado de capitais, devido à lógica, principalmente das ações, né? Que acaba que a gente não inclui o valor dos dividendos. É porque eu vejo que nos imóveis não tem esse comportamento de você embutir o ganho pressuposto no valor, porque o ganho já é pressuposto para todos. E o aluguel é um pouco mais padrão do que a ação, talvez não percentual, mas que vai ter um aluguel, todo mundo sabe que vai ter. Sim, não, não, concordo contigo. Na verdade, até mesmo no mercado de ações, olha só, até mesmo no mercado de ações, que a gente está colocando aqui,
de repente você for fazer uma avaliação mais de longo prazo, você pode colocar o cálculo dos dividendos. Só que a variabilidade dos dividendos é essa que é a questão. A gente tenta expurgar. Então, eu acho que agora que vai sair, eu acho a conclusão mais definitiva e a sentença mais correta para toda essa história. A questão é que a variabilidade dos dividendos muitas vezes não tem a ver com a variabilidade do preço das ações, porque a variabilidade dos dividendos, pagar mais ou menos dividendos, está relacionado muito com a política da empresa. Muito com a política da empresa. Ela define se vai querer pagar ou não. É óbvio que aqui no Brasil a gente tem legislação que fala que tem que pagar no mínimo 25%, certo? Dos lucros lá. Tem um ajuste lá do lucro ajustado, enfim. Então a gente tem que pagar o mínimo, beleza, tal. Mas a questão é o seguinte, muito depende da política da empresa. Agora, o preço aqui, não. Ele está subindo e descendo por diversas questões. Muitas vezes questões relacionadas com o mercado, que a gente vai ver na sequência, que muitas vezes o que interessa é o risco de mercado, nem é o risco da empresa. Porque num contexto de diversificação de ações, em contexto de você, enquanto um investidor diversificado, sempre pode se preocupar com o risco da empresa, preocupa só o quanto essa empresa ela é mais exposta ou menos exposta ao mercado. Então a lógica está mais por aí, certo? E o que me interessa mais é o risco sistemático. É o quanto a empresa está mais exposta, menos exposta em relação ao mercado do que outras empresas. E a política de dividendos é algo que é específico da empresa e não me interessa. Me interessa são os outros fatores de risco. Certo? Então a lógica vem por aí. Gente de Deus, mas tá difícil aqui esse Excel aqui. Eu não quero escrever, eu quero digitar. Será que tem como eu digitar? Ah, tem como digitar. Vamos lá. Perdoe-me aqui, gente, porque esse Excel aqui, ó, vai escrever nele aqui e ficar trocando de quadro toda hora fica difícil. Beleza. Então, se a gente tiver algum fluxo de rendimento, não tem muita complicação, a gente pode calcular com esse fluxo de rendimento, certo? Mas olha só, gente, isso aqui, tudo que a gente falou agora, são só formas diferentes de você calcular o retorno esperado. Você poderia poderia pensar diferente. Aqui eu utilizei a média. Olhei para o passado, aqui esquematicamente, de forma resumida, eu tenho uma série de fluxos aqui, né? Tem uma série de preços, a partir dessa série de preços eu calculo os retornos. Aqui eu tenho 10 períodos, tem 10 anos. Mas enfim, como calcular esse retorno esperado, que aqui eu utilizei a média dos log retornos, né? Que a gente concluiu que é melhor a log retorno do que o retorno discreto. Eu poderia ter outras formas de calcular o retorno, como por exemplo incluir nessa conta os rendimentos que eu espero ou que eu recebo desse ativo. Mas eu poderia ter outras várias formas. Então aqui eu tenho só um exemplo que eu apresento para vocês aqui, que eu tenho aqui duas ações, eu tenho o retorno esperado de cada uma dessas ações, só para esquematizar e mostrar para vocês que eu poderia usar outras formas, ou usar outras estratégias para calcular o retorno esperado. A gente não tem só essa estratégia. Quando a gente vai fazer, a gente aprende lá, não sei, se chegar a aprender análise técnica, análise fundamentalista, gente, no curso ou não? Podem me falar? Não. Não. É porque eu procurei algumas ementas de alguma disciplina que eu vi ali, que poderia algum professor ter ensinado e não vi, né? Então não custa perguntar, né? Mas Não alguma. explicitamente, mas alguns conceitos que a gente Sim, sim. mas explicitamente não. Muitas vezes do que a gente vai aprender aqui, o que eu vou apresentar para vocês aqui está embutido na análise técnica. Tá? Tudo que eu vou apresentar para vocês aqui está embutido na análise técnica. Certo? Na análise, né, gráfica, grafista que a gente fala, a análise grafista fundamentalista, ela embute tudo isso aqui que a gente está falando.
Embute fala sobre teoria de carteiras que a gente vai falar na semana que vem, usa muitas das métricas que nós vamos apresentar aqui. Só que o que eu vou apresentar para vocês aqui é no contexto da teoria econômica, da teoria clássica. Que aí o final, né, quando eu confronto a teoria clássica e confronto a análise grafista, apesar da análise grafista utilizar o know-how da teoria clássica, o final das duas são totalmente opostos. A lógica, a ideologia por trás é oposta, né? O princípio básico é o mesmo, certo? O princípio básico é o mesmo. Basta eu olhar, né, na maioria das vezes, quase sempre, eu olho para o preço, o fluxo de informações da ação, e esses preços geralmente são suficientes para eu ter todas as informações disponíveis, necessárias e relevantes para tomar a decisão. Então, está embutido no preço todas as informações. E a variação do preço para mais ou para menos está relacionada ao quê? A fluxo de informações que estão chegando a todo momento. Então, a análise técnica parte desse princípio. Esse mesmo princípio que eu estou falando para vocês aqui. Então, eu vou olhar, quando eu tenho que olhar para tomar a decisão, eu vou olhar o histórico de preço. É isso que eu vou olhar. Na análise técnica também, vou olhar o histórico de preço. Só que o fim último, o ponto de partida é o mesmo, o ponto de partida é o mesmo, mas o ponto de chegada dessas duas vertentes, né, a análise clássica, a teoria econômica e a análise grafista, técnica, são diferentes. E aí a gente vai concluir, né, lá no final a gente vai concluir o como elas são diferentes, certo? Então, sim, você tem diversas estratégias para calcular o valor esperado, né? Uma é a média mais simples, mas se você for na análise grafista, você tem a média ponderada, a média exponencial, a média móvel, né? Tanto está se falando em média móvel hoje em dia, né? Eu acho que a Covid lançou esse conceito para a massa aí, quando a gente fala de média móvel dos últimos 7 dias, certo? Média móvel dos últimos 14 dias. Então, é você, ao longo do tempo, considerar uma janela para calcular 7 dias a média e andando com essa janela, né? Vai andando com essa janela 7 dias, sempre 7 dias. Então, sempre você está calculando a média baseado nos 7 dias antes. Não é um ano de pandemia, não é 6 meses, não é 3 meses, não. Sempre 7 dias antes. Qual que é a lógica disso? Qual que é a lógica de você usar uma média móvel, por exemplo? Uma média exponencial móvel, por exemplo? Qual que é a lógica? A lógica é que eu estou mais preocupado com coisas que estão acontecendo recentemente, né? Então eu dou mais pesos, ou no caso da média móvel, né? O único peso que eu dou são nos últimos 7 dias. Eu não considero todo o período, só os últimos 7 dias. Na média exponencial, eu posso considerar um período maior. A média exponencial, eu considero um período de 100 dias, só que as duas últimas semanas têm peso de 80%. Dependendo do parâmetro que se ajusta na média móvel, é isso que acontece. Então, nas duas últimas semanas, o peso é 80%. E os outros 20% de peso está alocado ao resto dos dias anteriores. Então, a ideia de você calcular um valor esperado de uma forma mais conveniente, dando mais pesos, menos pesos em valores passados ou mais recentes, tá? Pode ser assim, diversa. Existem diversas estratégias, diversos modos a gente operar isso, o valor esperado. Ó, quando calcular a média, é isso que eu estou fazendo, né, gente? Olha só. Então, vamos aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui quando eu calculo a média? Ó, o que é a média? Na média, nada mais é uma variável, o retorno, né? Vamos calcular o retorno. A média do retorno aqui, RT, é igual a o RT, R1, né, da data 1, mais o R2 e assim por diante, papapá, até Rn, aqui no caso é o retorno. Dividido tudo por N, não é isso? Não é dividido tudo por N? Isso que não é a média? Dividir tudo por N aqui, nada mais é, nada menos é, do que você dar peso igual para todo mundo. É a mesma coisa você simplesmente pegar e falar o seguinte, ó, o peso aqui desse 1 aqui vai ser 1 por N, matematicamente é isso, 1 por N e assim por diante, 1 por N, mesma coisa. Eu estou só falando o seguinte, ó, estou falando que quando eu calculo a média, que a probabilidade desse R1 acontecer é 1 por N. A probabilidade desse R2 acontecer é 1 por N.
A probabilidade desse Rn acontecer é 1 por N. Então isso aqui é o meu peso. Quando eu calculo a média, eu estou atribuindo um peso a cada um dos valores. Esse peso aqui é a minha probabilidade. Certo? Minha probabilidade. E aí eu posso definir, né? Posso definir diferentes estratégias de cálculo para essa probabilidade. Posso definir diferentes estratégias. Aqui é um cálculo condicional. Desculpa, é um cálculo incondicional. Um cálculo incondicional baseado nas próprias evidências anteriores da própria série. E a análise grafista, ela usa essa estratégia. Ela simplesmente só usa o peso das ações, a partir do passado, define pesos mais prováveis, e aí calcula o valor esperado por um período T, T mais 1, T mais 2, e assim por diante. Óbvio que existem modelos estatísticos mais interessantes para isso. Modelo ARMA, MA, AR, ARIMA, enfim. Certo? Mas não vem ao caso aqui. Quem tiver mais fôlego depois quiser dicas, eu fico à vontade, que sou professor disso também na pós-graduação. Para mim é bem tranquilo. Mas o fato é o seguinte, a probabilidade pode ser calculada de uma forma diferente. Eu posso dar pesos diferentes. Olha, eu posso fazer aqui uma análise de cenário. Isso aqui é muito conhecido, aí vocês usaram essa análise de cenário em outros contextos também. Essa análise de cenários aqui é conhecida estratégia, marketing, né, em vários outros contextos. Pode fazer uma análise de cenários. O que é análise de cenários? Então eu vou definir uma situação A, situação B, situação C. Nesse caso aqui é muito comum, né? Um cenário otimista, normal, normalidade, pessimista. Cenário ruim, mais ou menos, e bom, certo? E óbvio que você poderia não necessariamente ficar fixo em apenas 3 cenários. Você pode pensar em 4 cenários, 5 cenários. Você pode pensar em 1000 cenários, como, por exemplo, é a simulação. Quando a gente faz uma simulação de Monte Carlo, é uma análise de cenário. Só que é uma análise de cenário mais refinada. Em vez de usar usar só 3 cenários, que é o mínimo, né? Em vez de usar só 3 cenários, eu uso 10.000 cenários. Certo? A simulação de Monte Carlo nada mais é do que a análise de cenário. Então, assim, eu posso ter outras estratégias para calcular essa probabilidade aqui. Outras estratégias. Nesse exemplo especificamente, apesar de simples, mas eu gosto de discutir ele, para mostrar que se poderia calcular o retorno esperado de uma forma diferente. Vamos supor que a gente tem 2 situações aqui, a empresa alfa e a beta, e para cada uma dessas situações aqui, eu achei o valor esperado, né, o cálculo dos retornos em cada uma das situações. Aqui eu estou definindo a situação, recessão, estabilidade e crescimento. Como que eu posso definir isso? Exemplo, apenas exemplo, poderia ser outra forma, certo? Poderia ser outra forma. Poderia simplesmente falar o seguinte: pegar os últimos 20 anos, posso pegar os 20 anos, definir o seguinte, momentos, vamos supor que eu vou pegar retornos mensais, né? E depois eu analiso isso, depois transformo esses retornos mensais em anuais. Pegar retornos mensais, pego os 20 anos e vou tentar separar ali aqueles 20 anos em 3 classes, de recessão, estabilidade e crescimento. Posso fazer uma avaliação qualitativa disso, baseado nos eventos históricos, né, baseado que a literatura fala que foi tempos de vaca magra, de tempo de vaca gorda. Isso é fácil de a gente entender. Crise de 2008 no mundo. Recessão. O mundo ali apareceu entre 2008 até 2010, 2011, né? Caindo o PIB de todo mundo, beleza. Aí você define ali que aquele período foi recessão. Você simplesmente pode pensar que nesses 20 anos, outra estratégia para definir o que é recessão ou não. Nesses 20 anos, o ano que o PIB brasileiro cresceu no máximo 1%, eu defini como recessão. O PIB brasileiro, quando ele cresceu de 1% até 3%, estabilidade.
E quando ele cresceu mais de 3%, crescimento. Então, defini ali e separei os anos que aconteceu recessão, estabilidade e crescimento. Naqueles anos, qual que foi a rentabilidade da empresa alfa? Qual que foi o retorno da empresa alfa? Pode ser anual, certo? Qual que foi o retorno da empresa beta? Beleza? Então eu vi lá que em tempos de recessão, que dos 20 anos a gente detectou que teve PIB menor que 1% em, por exemplo, 3 anos, certo? 3 anos. Eu vi que o retorno da empresa A foi menos 10%. Da empresa beta foi 15%. Então, olha só, a gente está definindo uma estratégia um pouco mais elegante, né? Para definir o valor esperado. E aqui eu estou pensando na abordagem mais de longo prazo mesmo. Aí eu vi lá que em 65% de 20, aí, sei lá, deu 10, deu 13 vezes, né? De 20 anos, em 13 anos, o PIB brasileiro ficou lá entre 1% e 3%. E nesse período aí, a empresa Alfa vai ter uma rentabilidade média de 15%, a Beta 25%. E mais de 3%, a gente viu que 4 anos desses aí, de 20 anos, a empresa Alfa deu 30% e 30%, né, a Beta. E quando eu defini crescimento, eu falei que o PIB brasileiro cresceu mais de 3%, certo? Ora, então assim, olha só, ao mesmo tempo eu defini o cálculo da probabilidade, que é de repente o evento, a ocorrência desses eventos, que eu defini aqui como recessão, estabilidade e crescimento, e calculei os retornos esperados conforme cada um desses eventos. No caso aqui, eu estou chamando de estado de natureza, né? Estado de natureza e probabilidade. Então, qual que é o valor esperado, situações normais, de cada uma dessas ações aqui, da empresa alfa e da empresa beta? Nada mais, nada menos que a média ponderada. Então, se eu quiser achar o valor esperado aqui, ó, valor esperado, vamos colocar aqui, valor esperado global, né? Aí vocês podem fazer, beleza, eu quero corrigir mesmo, colocar uma marca aqui. O valor esperado é a marca registrada do Pablo. Beleza. Vamos lá. Então, o que a gente pode fazer? Média ponderada. Nesse caso aqui é a média ponderada. Como que eu calculo a média ponderada? Vocês acham? Multiplico, né? Multiplico aqui, simplesmente. Você pode usar a via matriz aqui também, né, gente? Óbvio. Mas eu vou só mostrar a lógica aqui. Nada mais é do que... Aqui já está em porcentagem, ainda bem. Multiplica aqui pelo valor correspondente da empresa alfa. Vou somar depois. Por isso que eu falei que podia usar a matriz. Mas vou somar depois, multiplicar. Então, o que eu estou falando? Estou falando o seguinte, ó. A média ponderada da empresa alfa aqui nesse contexto, nessa análise de cenário, vai ser 15% que multiplica menos 10, mais 65% que multiplica 15. Os estatísticos aqui queriam nos matar, né? Falar a probabilidade em porcentagem. Mas a gente, para leigo aqui, nós entendemos. Quando eu falo 15%, é multiplicação por ponto 15, certo? Quando eu falo 65%, multiplicação por ponto 65. Beleza? Então, multiplica aqui por 15, vou somando. 20% e multiplica 30%. O valor esperado aqui da CIA alfa é 14%. E da CIA beta, eu fixei aqui. Não, brincadeira, né? Pablo mascando aqui, né? Vai mascar. Então, eu podia fixar aqui, ó. Fixa o 4. Isso aqui não vai mudar. Fixa o B5, não vai mudar. Fixa o B6, não vai mudar. Para fixar, viu, pessoal? Aperta F4. Então, aí, quem não tem muita familiaridade com Excel vai aprendendo algumas diquinhas já. Então, aperta F4 na célula que você quer fixar. Por quê? Porque você fixou, aí depois vai alterar e vai variar só a coluna que me interessa aqui, que é a dos retornos, né? Então, puxei aqui, aí beleza, aí ficou fixado. Multiplicação das probabilidades contra os retornos. Beleza. 25%. Então, eu espero receber
com a C alfa 14%, dentro dessa estratégia de cálculo de retorno esperado que eu defini, beleza? E da CIA beta 25%. Então, se você e, né, calculou o risco e de repente o risco das duas são parecidos, porque a partir disso aqui tem como calcular o risco também, viu, gente? A partir do valor esperado tem como calcular o risco também. Eu mostrei para vocês aqui, agora vocês estão com slides. Eu não vou calcular agora porque a gente não vai calcular, a gente não vai mexer com risco também. A gente vai chegar no risco agorinha, mas tá aqui, ó. Tá em algum desses slides nossos aqui, ó. Parte da distribuição de probabilidade, a gente calcula também o valor esperado, a medida central de qualquer distribuição de probabilidade, qualquer uma, basta achar a média de probabilidade, a média ponderada, dado que você conhece a probabilidade, é óbvio. A grande questão nossa, muitas vezes, é calcular essa probabilidade. Aqui a gente fez uma avaliação do ponto de vista qualitativo, mas essa probabilidade pode ser calculada de forma objetiva também. Você pode definir para essa probabilidade uma distribuição teórica que existe. Distribuição normal, por exemplo. Você pode pegar os retornos, ver qual que é a distribuição teórica mais se assemelha a esses retornos, a partir de um software, e falar que aqueles retornos seguem aquela distribuição com certos parâmetros. E aí, a partir disso, você faz uma simulação. Então aqui, nós temos aqui, ó, o cálculo. Essa é a fórmula aqui. Então, nós temos o cálculo do retorno. Aí vocês não estão vendo, né? O mouse, né? O Jeca. Aparece só para mim, não aparece para vocês. É a equação aqui do lado esquerdo. Do lado esquerdo para você é óbvio. Do lado esquerdo aí. Então a gente tem o valor, a forma que eu acabei de utilizar, né? A forma que eu acabei de utilizar agora é do valor esperado. Tá aí. Simplesmente definir a probabilidade e para cada x, né? A probabilidade é o peso. Para cada x, multipliquei e somei tudo depois. Mas você poderia calcular também o risco a partir de qualquer função de probabilidade que você quiser. Simplesmente do valor esperado você tira o valor específico, de cada xi você tira o valor esperado, eleva ao quadrado, soma tudo, e para padronizar e não ficar muito confusa a interpretação, você tira a raiz quadrada, que aí você tem o desvio padrão. E o desvio padrão é a nossa medida mais rudimentar que temos aí de risco. E aí eu falei isso na revisão estatística de ontem que vocês viram um vídeo. Tenho certeza que viram. Não foram dormir. Você estava cansado demais da conta. Eu ia dormir. Pois é. Então falei isso lá na revisão estatística. Beleza. Então, uma hora ou outra eu vou puxar aqui o slide só para a gente se antenar e ver que tudo está aí no slide. Ok, pessoas? Tranquilo? A gente vai entrar aqui agora. Não, vai continuar ainda cálculo de retorno, só que é outra abordagem do retorno. Querem 9h26. A gente continua aqui? Eu acho que dá para continuar depois. Vamos continuar mais uma. Mais um exercício aqui, depois a gente para, pode ser? Tranquilo? Ou vocês estão caladinhos demais? O que aconteceu? Professor, eu gosto de abrir minha câmera só quando você fala. Quando você mostra a continha, eu quero ficar escondido. Quando você mostra a continha, eu não quero nem te ver. Não quero que você me veja. Pessoal aí de qual área? Fabiano, Sociedade de Saúde, você é formado em quê? Eu sou formado em administração também. Só que não. já tem Tá de boa. 300 anos, né? Eu falo aí. O pessoal que participa mais aí é o Leandro. Rogério, formado em quê? Rogério tá com cara de TI, hein, Rogério? Hã? Eu sou tecnólogo em gestão financeira. Legal. E o seu, Rogério? Eu sou formado em engenharia mecatrônica. Você viu que a gente conhece a pessoa pela cara? Sabia que é TI? É TI? Então, sério? Sim. Que legal. Claro, o Leonardo, a gente é amigo, Leonardo. Trabalho com o Leão. Pois é, o Léo é uma pessoa muito querida minha. Muito querida mesmo. A gente quando eu vou em São Paulo, a gente dorme lá dormia. Muito tempo que a gente não vai, né? Eu dormia na casa dele. Muitas vezes a gente reunia pra lá, já dormia na casa dele. Eu tô lá.
Quanto Vai tempo? dar 5 anos já que eu tô lá. 5 anos? Pois é, tô me fazendo uma migração um pouco da. Não é bem migração, né? Eu tô dando um foco mais na minha carreira, porque a vida toda eu trabalhei com métodos quantitativos e finanças, né? Só que tudo que eu sempre fiz, eu fiz em pequena escala. No sentido que eu aprofundei muito na questão dos métodos quantitativos. Tenho aprofundado, é óbvio que todo dia cai uma ficha, sempre estudando. Mas sempre eu fiz em pequena escala, né, mexendo com softwares mais específicos. Ah, trabalho com Stata, trabalho com SPSS, um software pequeno e específico para uma coisa, sempre assim. E agora, desse 2020 para cá, 2021 para cá, eu resolvi fazer tudo que eu faço em grande escala. No sentido que se eu for precisar mexer em base de dados agora, todas as vezes, a vida toda, a gente vem aqui no Excel, né? Vai manipular os dados, limpar, tal. Então agora fiz uma guinada que vou trabalhar agora com R e Python, entendeu? Então tudo que eu vou fazer agora eu quero fazer em grande escala. Se eu preciso mexer em base de dados gigante, eu vou mexer. Depois que você pega o jeito do pai, você faz com ele mais ali. Não, tem coisa demais, né, meu? Não, e tem gente à toa demais, né? É bom que tem gente à toa demais na conta. Esse povo já faz tudo pra nós, só basta pegar a biblioteca e tá tudo pronto, meu. Isso. Nossa, mas tem gente à toa. Eu vi umas soluções lá mais interessantes. Tudo que eu pensava eu já tinha pronto. Ah, eu vou mexer com software que eu uso aqui não. Vou para Python e R mesmo. R eu já mexo algum pouco, né? É porque tem algumas bibliotecas, por exemplo, de modelagem de equações estruturais, mais avançada é tudo em R. Não tem em outras bibliotecas. Tem pagas, né? 5.000 o software. Eu não vou pagar 5.000 software se tem o R de graça. Então, assim, aí o R eu já mexo, mas o Python não tinha mexido. Mas, assim, a lógica é muito parecida, meu. Tô achando muito legal aprender, tô achando muito legal, muito interessante mesmo. Bem mais fácil, vocês imaginam, viu, gente? Tem algumas formas de você conseguir rodar a sua biblioteca em R dentro do Python. Sim, sim, Se o seu código principal for Python, sim, eu sei. Sim. Já tô antenado, o meu ócio produtivo tem sido isso. O que é ócio produtivo? Sento na frente da televisão ali e vou lá no YouTube. Tô vendo só vídeo de Python, de R, só isso. Olha só, o professor é doido, né? Pra relaxar e vai ver vídeo de Python. Vai ser louco desse jeito. Meu ócio produtivo tem 6 meses, né? Desde o início do ano, de janeiro, tem sido isso. E aí não comecei nenhum projeto mais grande, não. Mas os projetos menorzinhos aqui, igual, por exemplo, vou dar aula pra vocês aqui de otimização de carteira. Aí, de repente, eu preparando a aula, assim, peraí, esse negócio, alguém já fez isso no Python, deixa eu dar uma olhada. Não é que eu achei um punhado de gente já fez, já? É. Aí vocês que aprenderam um pouco BI aí com o Zé Eduardo, né? Tudo que a gente vai fazer semana que vem, vocês podem fazer no Google Colab, pode fazer em Python, em R, enfim. Eu vou mostrar a planilha aqui porque é mais didático, né? Mas o que aí, gente? O que o pessoal é formado aí? Não precisa falar, não. Pode colocar aqui no chat aqui. Só para ter uma noção. De repente eu tô ensinando estatística só para pessoal que é formado em letras, imagina. Aí eu tenho que ir com calma. E aí? professor, o Martin falando, eu sou Tá. formado em administração, aí fiz também TI, TI. gestão financeira também. Essas Legal. 3 formações e atualmente também estou em paralelo aqui com o MBA fazendo direito. Você gosta de estudar mesmo, hein, Marli? Quando você vai parar para ganhar dinheiro? Tô até Ah, achar. professor, eu estudo porque eu tenho dinheiro acumulado, é por isso, né? Não, eu tô falando que uma vez o meu orientador do doutorado, o Zé Eduardo, o Roberto Securato, ele brincou comigo desse jeito. Sabe? E aí, beleza, você só tá estudando, escrevendo artigo e ganhar dinheiro. Quando você vai começar? É isso aí mesmo. Mas enfim, estudar é bom demais, né? Anaís, eu sei que você é administração, Anaís, você não precisa falar, não. E aí, gente? Bruno? O Bruno quis falar. Eu sou atuário. Você atua... Ah, não, então você é estatística, você manja pra caramba. A única coisa que você aprende no curso é estatística. Pois é, É isso. estatística despenca no curso. Despenca. Então, por exemplo, como eu falei pra vocês aí, gente, tem uma ciência só pra isso, tem uma graduação só pra isso. Atuar é uma graduação.
Atuária e estatística são as duas graduações que são só para calcular o risco. É óbvio que a estatística não fala explicitamente, né? Mas na atuária, simplesmente o produto, o insumo principal da graduação é risco. Isso mesmo. Direito, pessoal, não, beleza. Não, o pessoal aí já tem uma bagagem boa. Vamos continuar aqui. Apesar que a gente não vai dificultar muitas coisas aqui, não. Enfim, até então a gente tem apresentado só exemplos mais de dados fictícios, mas agora mesmo a gente vai chegar em exemplos de dados reais, viu, gente? Infelizmente eu tive que pegar, para ser mais atual, peguei os últimos 5 anos, mas nossa Deus, que chatice, só perda, só valor negativo de retorno, fazer o quê, né? Aí eu pensei assim, vou até 2020, não vou colocar 2021 não, senão o negócio vai ficar mais feio ainda. 2020 então, né? A baixa que a gente teve na bolsa, pior ainda. Pessoal, mas olha só, continuando aqui no cálculo dos retornos, uma outra forma de você calcular o retorno é você calcular o prêmio pelo risco. O que é o prêmio pelo risco? Nada mais é a gente pegar o retorno, aí quando eu falo retorno já está subentendido que é lá o retorno, viu? Menos uma taxa que a gente chama aqui, pelo menos para fins práticos, para fins teóricos é complicado. Opa, não é isso aqui não. Para fins práticos, é o que nós chamamos de taxa livre de risco. Por quê? Porque taxa livre de risco não tem, né? Totalmente risk-free, não tem. Temos aquelas menos arriscadas de todas, mas risco zero não tem. Então vamos supor que a gente tem nosso dinheiro lá e podemos aplicar, né? Nós podemos aplicar esse dinheiro em um título do governo. E o título do governo paga, quem dera que pagasse 13,5 hoje, né? Mas paga lá 5%. Nem 5 também hoje. Pode chegar a 5, porque 3,5, né? No final do ano, de repente, pode chegar a 5. Então 5%. 5% ao ano. Vamos supor aí que você ganha 5% investindo seu dinheiro no título do governo. Ora, dado o governo, que é o agente, talvez é o agente principal da economia, de forma direta ou indireta, 40% do PIB passa pelo governo, o governo paga meu salário, eu vou ali no mercadinho da esquina, compro uma coca para tomar mais tarde, né? Vou ali na padaria, compro um pão, vou na farmácia, compro outras coisas. O governo está me dando dinheiro, está me empregando e eu estou distribuindo isso na economia. Então o governo, né, tem empresas, tem a Petrobras, tem a Eletrobras, contrata funcionários de forma direta ou indireta, ele participa ali 40% da economia e cobra 47% de imposto de renda nosso, né, considerando tudo aí. Então, assim, a gente tem a confiança que, de repente, para ele, se ele dá o calote é porque está tudo muito ruim, né? Então, a gente pensa que, a gente cogita que a empresa ali, supermercado Bahamas, se ele faz uma conta, a probabilidade dele não pagar é um pouco maior do que se o governo fazer uma conta. Por quê? Porque no final da conta, né, no final de tudo, se o governo não tem dinheiro, o que ele faz? Se o governo não tem dinheiro. Hã? Manda imprimir mais, né? Se não tem dinheiro, vai lá e imprime. Não tem dinheiro, não. Manda imprimir aí, fazendo pau. Foi o que o Biden fez agora, né? Tanto de auxílio emergencial. Em 79 eu dei o calote em todo mundo. Falei que eu não tenho ouro para todo mundo. Que se estrepe, quem quiser confiar, confia. O dólar tá aí. Sou Joe, a garantia sou Joe, né? Garantia sou Joe, pronto. Se quiser confiar, confia. E pegou, colou, né, a economia mais forte do mundo, a que mais gira, a mais potente, né, tem mais armamento, e, enfim, aí todo mundo acredita na moeda dela e ela é referência. E assim ficou nos últimos 30, 40 anos. Então, para ele é fácil, né? Para ele é fácil, né? Todo mundo confia nele. Ele imprimir um pouco a mais de moeda, de repente não vai fazer tanta diferença assim. Mas no Brasil também, se a gente vai pensar no mercado internacional, você não está preocupado no que está acontecendo no mundo, né?
seu fluxo de recebimento e de pagamento é tudo em real, você nem exporta, tudo é aqui no Brasil mesmo, você também tem como referência o governo como principal agente, certo? Então, se ele paga 5%, você está cogitando fazer um investimento. Por exemplo, abrir uma franquia. Vou comprar uma franquia, vou montar uma fábrica, uma loja lá no shopping. Tadinho, né, de quem tem loja no shopping nesses últimos anos, no último um ano. Então, vou montar uma franquia no shopping. Cara, faz sentido você montar essa franquia para ganhar menos de 5%? O que vocês acham? Sendo que eu posso pegar meu dinheiro, sem dor de cabeça nenhuma. Pegar e aplicar lá na LCA, por exemplo, se for o caso, nem precisa ser no governo, não. Mas posso aplicar lá comprar lá, ir lá no Tesouro Direto e colocar 250 mil no governo, no título do governo. Ganha 5%. Aí faço as continhas aqui, faço um projeto de investimentos, né? Faço um orçamento de capital, faço um plano de negócios e vi lá que a minha franquia vai dar 6%. Tudo bem, paga mais de 5%. Mas será que compensa o risco? O prêmio pelo risco é autossuficiente? Então é algo a se avaliar. Então o fato é o seguinte, o fato que de repente, muitas vezes, o retorno que interessa é aquilo que é adicional à taxa livre de risco. É o que nós chamamos de prêmio pelo risco. Certo? É o prêmio pelo risco. Não me interessa se o investimento vai dar 10%. Interessa o quanto que ele vai pagar a mais em relação a 5%. É 5% de diferença, 10 para 5, 5% de diferença. Esse é o prêmio pelo risco. Então, se a gente calcula os retornos dos ativos. No caso aqui, eu tenho uma série que não é a mesma coisa, né? Qual que é a média dessa série aqui? A gente já até sabe, né? A média do logs aqui. Então, se eu calculo aqui o retorno dessa série, 104, né? PT, dividido por PT menos 1. Beleza? PT menos 1. Vou transformar isso aqui em porcentagem. Se calculo ela. Poderia fazer diferente, viu, gente? Esse cálculo poderia ser de forma direta, já. Enfim, mas só pra gente. E como a gente tá aqui no Excel, não dificulta tanto a vida, não. Eu posso usar isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, peraí. Ctrl C, Ctrl V. Toma banho, gente. Vamos fazer isso aqui de novo. LN. Beleza. Então vamos até aqui o final. Isso aqui não interessa, não. Beleza, vou achar a média aqui. A média você já sabe quanto que é, não sabe, gente? Já sabe qual que é a média? Precisa fazer a conta de média aqui para saber qual que é? Não, né? Qual que é a data zero? Qual que é o valor do preço na data zero? 100, né? Certo? Na data final é 100. Qual que é a média aqui dos logs de retorno? 0, né? 0. Beleza? Como eu imaginava, 0. Ora, só que é o seguinte, né? Eu poderia simplesmente calcular a média desses outros valores aqui também, viu, gente? Poderia calcular as médias aqui. Sem importância. Mas aqui já está em retorno, aliás, aqui não é preço, né? Aqui é a taxa Selic. Então eu estou partindo do pressuposto seguinte, que a minha taxa referência à taxa livre de risco, aí a gente já vai aprender algumas coisas também. Só terminando isso aqui para a gente dar o 9,40, onde que eu pensei que ia acabar mesmo. Então deixa eu dar o fechamento rapidinho. A taxa referência à taxa livre de risco, certo? É a Selic aqui, ó. Isso aqui eu estou chamando de Selic. Poderia ser outra taxa? Poderia. A mais comum e mais utilizada é a Selic. A poupança, apesar, pessoal, ninguém vai investir na poupança, não. Ninguém está usando a poupança, não. Mas alguns estudos provam que a poupança é até melhor que a Selic. Por quê? Porque a hipótese é que essa taxa ela não varia muito. Então, a taxa Selic, ou seja, o investimento que você faz no governo, ele não pode variar. É a taxa livre de risco. Então, o risco ele é 0. O desvio padrão devia ser 0. A variabilidade deveria ser 0. Agora, você nunca acha uma variabilidade totalmente 0. Você vai utilizar qual, então? Aquela com menor variabilidade possível. Hoje em dia, por exemplo, a poupança, a variabilidade dela é 0.
já tem mais de ano que ia ser 0,5%, né? É 0,5%. Então, assim, a variabilidade da poupança, historicamente falando, ela é menor que a Selic. Então, para fins de cálculos, muitas vezes a poupança acaba sendo preferida do que a Selic, certo? Mas a Selic é a mais conhecida. A taxa Selic é o que o governo paga sobre seus títulos, é a mais conhecida. Assim como, por exemplo, referência de mercado, caiu no gosto popular lá em 1960 e assim foi, todo mundo usa o Ibovespa. O Ibovespa não é o melhor dos parâmetros para fins em termos teóricos, mas acaba utilizando o Ibovespa. Por exemplo, o BRX é um pouco melhor do que o Ibovespa em termos teóricos, porque o BRX, a ponderação da carteira é com base no valor de mercado, que é muito mais interessante do ponto de vista teórico do que o Ibovespa, que a base de comparação, a ponderação do Ibovespa é a liquidez. E o mercado brasileiro não é líquido. E por isso que na época lá calculou, né, usou a ponderação como liquidez, porque empresas que não são negociadas não tinha como entrar num índice de bolsa, só aquelas líquidas. Então acaba que o Ibovespa ele é muito atrelado a grandes empresas mais negociadas, mais líquidas, certo? Então nós temos algumas preferências no mercado aí, muitas vezes por questões históricas. Por questões históricas. Porque por questões teóricas, nem sempre é a melhor opção. Como, por exemplo, o Ibovespa, como, por exemplo, o Selic. Beleza? Então, eu tenho que fazer esse preâmbulo aqui, eu tenho que fazer esse parênteses aqui para informar para vocês. Aqui a gente vai usar recorrentemente, às vezes eu uso o Selic, às vezes eu uso a poupança como taxa referencial de juros. Vocês vão ver aqui que às vezes eu uso o Ibovespa como taxa de mercado, às vezes eu uso o BRX, que são as 100 principais, né? BRX 50 ou 100, são as 100 maiores empresas em valor de mercado no Brasil, enfim, certo? Então fiquem, essa informação é adiantada. E aqui já está ao ano, né? Aqui já está o ano. Vamos supor, olha só, importante, ó, aqui está o mês e aqui está o ano, beleza? Aqui está o ano. Vamos achar que a Selic é o mês também. Vamos achar que a Selic é o mês. Porcentagem é o mês. Você pode ser precioso, né? Você pode querer calcular a taxa equivalente, né? Não precisa dificultar a minha vida aqui, não. Você queria vamos supor que eu queria equivalente. Pode usar equivalente se você quiser, não tem importância. Usa essa formulinha aí, ó. Ok? Então, em vez de você dividir por 12, você soma 1, eleva 1 sobre 12 e tira 1. Aí você acha equivalente. Para os nossos propósitos aqui, não preocupa não, gente. Nós vamos usar só a nominal mesmo, a taxa nominal. Divide aqui por 12, vai dar quase a mesma coisa. Isso aqui é porque, já até sei, né? Aqui tá 13,5, né? Negócio aqui do meu Excel tá diferente. Na hora de copiar e colar, eu coloquei em ponto e vírgula. Deixa eu substituir aqui a vírgula por ponto. Beleza. Foi isso que eu fiz mesmo? Foi. Beleza. Vou colocar aqui. Agora eu posso puxar. Aliás, é o seguinte também, né? Outra coisa que vai acontecer, como isso aqui está em porcentagem, isso aqui não tá, vai dar pau. Deixa eu dividir isso aqui por 100 e colocar 100 por porcentagem. Vamos colocar aqui. Beleza, vamos colocar aqui em porcentagem. Os caras. Não precisava fazer isso. Podia achar a média antes, viu, gente? Não precisava. Agora o prêmio pelo risco aqui, a cada período. O prêmio pelo risco a cada período poderia fazer tudo de uma vez, mas vamos fazer período a período. Vai ser o quê? Ora, pela fórmula lá vai ser o retorno menos a taxa livre de risco. Ora, essa ação, esse investimento aqui que eu não sei o que é, né? Tá de 100 saiu para 104, ele pagou 3,92% no período. Só que a taxa de juros, né? Selic foi 1%, então eu ganhei 2,92%. Então essa foi a diferença. Então faço isso aí para todos os períodos e depois acho a média. Possivelmente aqui vai dar negativo, né? Posso puxar aqui também, que eu calculei a média, né? Posso puxar aqui. Negativo. Então, o prêmio pelo risco no período em questão foi negativo, 0,99. Então, significa o seguinte, você vai tomar isso como base, está olhando para o passado.
fez o cálculo e viu que o prêmio pelo risco é negativo nesse investimento aqui, você nem vai executá-lo, né? Você vai simplesmente pegar o seu dinheiro e colocar no Tesouro Direto. Faz mais sentido você colocar no Tesouro Direto do que você colocar nesse investimento. Beleza, pessoas? Então, essa que é a ideia. Então, nós temos lá os retornos, log retorno, esquece retorno discreto, vamos usar o log retorno. E uma outra forma de você visualizar também o retorno é você definir qualquer estratégia que você quiser para calcular o retorno esperado. Apresentei aqui como se fosse uma análise de cenários para vocês, poderia ser outra. Né? E também, muitas vezes, a gente avalia o que a gente ganha só além da taxa referencial livre de risco, que no nosso caso aqui pode ser a Selic ou a poupança. Então, esse é o prêmio pelo risco. Beleza? Vamos fazer um intervalinho aí de uns 10 minutos? Tranquilo? Professor, Fala, Rogério. só só para saber se você vai falar isso. Você ensinou aqui forma da gente só remover ali algo que seria, vamos dizer, já o padrão. Mas existe alguma forma de eu conseguir metrificar se aquele prêmio pelo risco é proporcional ao risco? Sim, sim, sim. A gente vai levar em consideração o risco depois. Por enquanto aqui a gente está falando só de retorno. A medida chama prêmio pelo risco, mas o prêmio é o retorno. Certo? É prêmio pelo risco adicional. Tipo assim, sem risco algum eu ganho 5%. Beleza? Sem risco algum eu ganho 5%. Então só faz sentido eu avaliar qualquer coisa que paga acima de 5%. Tá? Aí a gente tem depois outras definições. Quando eu falo prêmio pelo risco, está subentendido que é prêmio pelo risco com a base zero, onde o risco é zero. Mas eu tenho prêmio pelo risco de mercado, certo? Eu tenho prêmio pelo risco específico da empresa. Eu tenho diversas nomenclaturas e métricas de prêmio pelo risco. Né? Então a mais famosa de todas é a prêmio pelo risco do mercado. O que é o prêmio pelo risco do mercado? Em que a taxa referencial não é a taxa livre de risco. Em que a taxa referencial é a taxa de mercado. Qual que é a taxa de mercado? É como se eu estivesse pegando todo o meu dinheiro e colocado em todas as empresas ao mesmo tempo. Certo? Então nós vamos ter outras métricas. Por enquanto eu estou falando só de métricas de retorno. Nós vamos chegar ainda hoje em métricas de risco. E depois a gente vai juntar as duas. Tanto retorno como risco. Beleza, mano?